E quando o Davi se envolve com ela, aquela mulher fica grávida. E fala ao Davi que, olha, eu estou grávida. E ele faz de tudo para encobrir aquele pecado. Davi, ele faz um esforço de trazer o marido, que é Urias, para estar com a sua esposa, de modo que pudessem pensar que a gravidez era de Davi, aliás, era de Urias, enquanto na realidade não foi dele. Só que todos esses planos de Davi saem frustrados, porque Urias foi alguém fiel a ele, que é também, por um lado, estranho, né? Porque ele até nem queria gastar tempo com a sua esposa. Ele foi muito fiel a ponto de comprometer esse lado. Ele diz, eu não posso, neste tempo de guerra, eu sair, ficar com minha esposa. Ele até decide ficar ao lado mesmo de Davi, que por um lado é um pouco estranho, né? Mas o certo é que as estratégias de Davi ficam frustradas. E ele pensa no outro plano. Davi ele tinha muitos planos, tinha plano A, plano B, até conseguir aquilo que ele estava a desejar. O plano foi de enviar uma carta. Esta carta, segundo a Bíblia, foi mesmo o próprio Urias para entregar o soldado dele, de modo que ele pudesse ficar em frente da batalha, num sítio onde ele poderia ser atingido com tanta facilidade. E ele fica nessa parte frontal da batalha, e a Bíblia diz que ele foi atingido e acabou morrendo. Acredito que Davi, talvez ele ficou feliz porque já tinha conseguido aquilo que ele estava a desejar. E ele vai tomar a esposa dele, a Batseba, sendo a mulher dele. E naquele tempo, o texto que nós acabamos de ler, assim como o livro de Salmos, capítulo 51, que também mostra essa questão do arrependimento, nos mostra que foi um tempo turbulento para ele. O que acontece é que Deus envia o profeta Natã, que chega a ele. E Natã, ele não vai falar diretamente. Ele vai trazer primeiro como uma história, né? Havia um homem rico, recebeu uma visita, mas em vez de tirar os seus bois, os seus animais, ele vai levar um animal de uma pessoa que era pobre, que tinha um único animal. Então, Davi, quando ouviu aquela história, ele ficou irado, né? Sobre esta. Ele diz que esse rico que tomou a ovelha, o animal deste pobre, que era único, merece morrer. E Natã vai dizer a ele que essa pessoa que você diz que deve morrer é você mesmo. E Davi, ele se enche de tristeza, ele se enche de arrependimento e confessa o seu pecado diante de Deus. E até o próprio texto de Samuel, quando fala desse arrependimento de Davi, o texto mesmo, capítulo 11, mostra que o próprio Deus o perdoou ele, mostrando bem claro que quando nos achegamos a ele, pedindo perdão dos nossos pecados, Deus nos perdoa. Então, este livro de Salmos, capítulo 32, é basicamente o perdão de Deus. Ele se regozija pelo fato de Deus perdoar ele dos seus pecados. Então, eu trago aqui alguns pontos. O tema da mensagem é desfrutando da cobertura de Deus. Desfrutando da cobertura de Deus. E a mensagem terá basicamente 3 pontos. O primeiro ponto é as bênçãos que o homem pode gozar quando Deus cobre os seus pecados. As bênçãos que gozamos quando Deus cobre os nossos pecados. O segundo ponto desta mensagem, vamos falar sobre o fardo que o homem carrega quando encobre os seus pecados. E o terceiro ponto é mais motivações para buscarmos o perdão de Deus. Eu coloquei mais motivações, porque algumas motivações eu vou explicar neste primeiro ponto sobre as bênçãos, quando o próprio Deus cobre os nossos pecados. Então, indo no primeiro ponto sobre as bênçãos, quando Deus cobre os nossos pecados,
O primeiro ponto, a primeira bênção que nós podemos desfrutar quando é Ele a cobrir os nossos pecados, é que Ele perdoa os nossos pecados. O texto mostra isso, Salmos capítulo 32, que nós estamos a ler, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, é bem-aventurado, feliz, aquela pessoa cuja a transgressão, cujo pecado é perdoado. Então, quando Deus, neste ponto nos mostra que Deus perdoa os nossos pecados. E essa questão de perdoar, ela cancela os nossos pecados. Ela faz com que nós, uma pessoa perdoada por Deus, essa pessoa não vai pagar quando Cristo chegar, porque Deus o perdoou. Quando Deus perdoa uma pessoa, essa pessoa é limpa em termos da sua ficha. Acredito eu que algumas pessoas costumam tratar registro criminal e às vezes já aquele receio de sair uma ficha cheia de crimes, né? Mas quando o registro criminal sai limpo, mostra que a pessoa não tem nenhum crime, não cometeu algum mal, né, diante do governo que é digno da pessoa ser condenada. Então, quando Deus Ele nos perdoa, nós temos uma ficha limpa, temos um registro criminal sem maus que nós fizemos desde o nosso nascimento, porque a Bíblia diz, o próprio Davi, que até mesmo o nosso nascimento, Salmo capítulo 51, nós nascemos em pecado. Nós nascemos, quando somos perdoados, temos ficha limpa. Eu estava a pensar sobre a proposta de Vladimir Putin, que ele tinha dado aos prisioneiros de guerra, quando eles estavam a combater em Bakhmut. Bakhmut, quem estava em frente foi os de Wagner, né? Tem um grupo de mercenários Wagner, que foi liderado pelo Prigozhin, né? que já morreu. Então, esses prisioneiros, a promessa que eles foram dados era de combater na Ucrânia. Se eles saírem vivos, eles estariam limpos, teriam suas fichas limpas. Se morrer, morreu, né? Morreu, como dizem. Mas acontece que muitas pessoas acabaram morrendo. O perdão que o Estado tinha prometido acabou fracassando. Mas Deus não é assim. Deus, quando perdoa alguém, essa pessoa não precisa mais morrer. E eu gosto de livro de Miqueias, apresentei isso aos irmãos, quando diz que Deus Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Sempre que eu penso neste versículo, eu começo a pensar naquela ponte da ilha, com alguém, né, andando com uma moeda e cai dentro daquele mar. A pessoa só tem que agradecer, né? Tipo, era uma vez que eu tinha uma moeda, infelizmente já se foi. Porque não tem como recuperar, não sei, né? A não ser que a pessoa tenha habilidade de nadar, procurar lá, talvez com outras coisas. Mas é a mesma coisa que Deus faz. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele perdoa definitivamente. E o perdão de Deus é diferente do homem. Nós falamos isso muitas vezes, né? Que quando se fala do perdão mesmo, é só Deus. Homem não perdoa verdadeiramente. Pode até perdoar, né, até certo sentido. Porque quando alguém nos faz um mal, por mais que chegue, né, para houver aquela reconciliação, temos um sino, né, que toca na mente. É por isso que aquele relacionamento geralmente não tem sido como antes. Talvez por um lado pode ser sabedoria, por outro lado é mesmo falta de perdão verdadeiro. Mas quando Deus Ele nos perdoa, existe aquela reconciliação, existe aquela harmonia, existe aquela paz, como se nada tivesse acontecido. Então, só Deus, de facto, nos revela o verdadeiro perdão. E Deus nos perdoa por meio de Cristo Jesus. Feliz, bem-aventurado aquelas pessoas cuja a transgressão é
perdoada. E a primeira bênção é essa que eu falei, que Deus nos perdoa. A segunda é Deus nos justifica. Tanto o versículo 1 que nós lemos, assim como 2, e também o último versículo, nos mostra isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Mesmo o versículo 1 diz, cujo pecado é coberto. O último versículo diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Deus, Ele nos justifica. Aqui, o texto diz, vós os justos, vós retos de coração. Nós sabemos muito bem que nós não somos justos em nós mesmos. Nós sabemos muito bem que nós não somos retos diante de Deus. É como, por exemplo, acho que é Paulo Rocha que fala isso, que uma criança até não é ensinada a fazer o mal. Uma criança, ela cresce sabendo o que é fazer o mal. Então, nós nascemos pecadores. Inclusive, as nossas justiças, conforme Isaías, acho 66, são como trapo de imundícia, senão 66 e 64. O livro de Romanos mostra isso, que nós não fazemos nenhum bem. Não fazemos nenhum bem. Somos pecadores. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz, todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas o texto aqui nos diz, vós justos, vós retos de coração. O que acontece é que quando Deus cobre os nossos pecados, nós somos justificados. E essa questão de justificação é diferente até do registro criminal que eu apresentei. Registro criminal, quando alguém não cometeu nenhum crime, aparece limpo, né? Vem ali, sem nada, não sei qual é a informação. Eu esqueci, como tenho o registro criminal lá, esqueci qual é a informação que aparece ali. Mas não aparece nada, vem limpo, como se a pessoa não tivesse feito nada. Mas na justificação, quando Deus ele nos justifica por meio de Cristo Jesus, o nosso registro criminal, aparece lá informações, mas não são informações de crime, são informações de boas coisas. E essas boas coisas que aparecem no nosso registro não são boas coisas que nós fizemos, são boas coisas que Cristo Jesus fez. Jesus Cristo é o único justo e Ele nos torna justo. E a justificação, se nós formos a olhar o versículo 2 e também este versículo 11, podemos aplicar em duas vertentes. A justificação, que é sermos declarados justos diante de Deus. A justificação que consiste em Deus carregar aquilo que é a nossa injustiça, os nossos pecados, colocar na conta de Cristo, e Cristo Jesus, Ele morrer na cruz do Calvário, e nós termos a justiça perfeita dele, estar em nós ao ponto de nós sermos aceitos diante de Deus. Por isso, os que foram justificados quando chegarem diante de Cristo naquele dia do julgamento, Deus vai ver as boas obras de Cristo Jesus. Então, tem esse lado que é ser declarado justo. Mas também existe a justificação, que é, sim, ser declarado justo diante de Deus, mas também até à vista de outras pessoas. Aquilo que nós chamamos de santificação. A justificação não termina em sermos declarados justos apenas diante dele. A justificação continua até mesmo nas pessoas verem que, de fato, essa pessoa é justa, que é a santificação. Por isso o texto diz, vós justos, vós que sois retos de coração. Porque as pessoas que foram justificadas são pessoas retas do coração, por causa da justiça de Cristo que está no coração dele. É por isso que eu tinha uma confusão na minha mente, mas foi irmão Jeremias que esclareceu-me essa dúvida. Quando se fala dos passos da salvação, o livro de Romanos, capítulo 8, mostra isso, né? Versículo 29 até 30, que o irmão Charles chama de corrente inquebrantável. Né? Diz que os que conheceu
a esses predestinou. Aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. E nós aprendemos na teologia sistemática que tem aquele espaço, né? Justificação, santificação, glorificação. Eu estava com, assim, onde é que está a santificação neste texto? Mas a santificação está dentro da justificação quando aplicamos nessas duas vertentes, ser declarado justo diante dele e também essa questão de sermos justos até na vista de outras pessoas. E também falei aqui de bênçãos, quando Deus cobre os nossos pecados, que é o perdão, o primeiro ponto, e segundo ponto, que é a justificação. E nós tivemos uma aula na quarta-feira com o irmão Jeremias, onde ele falou sobre essas coisas. Acontecem na nossa salvação. E são coisas diferentes, né? Porque a questão de justificação é algo jurídico, né? Alguém pode ser justificado, mas não perdoado. É como um criminoso que fica na prisão, fica lá 5 anos. O fato dele sair na cadeia não significa que você perdoou. Você pode odiar.